Boa noite, meus irmãos. É bom estarmos reunidos aqui nessa noite, louvarmos o nosso Deus juntos. Como os irmãos já devem saber, nós pregaremos no decorrer do Salmo 119 esse ano. E esse salmo vai falar muito sobre a importância da palavra de Deus. E sendo um salmo, ele vai fazer isso em forma de música, em forma de uma poesia cantada, um poema cantado. E na época, com certeza, não só cantado, mas também instrumentalizado, como melodia. E à medida que nós entendemos que esse salmo, assim como toda a Bíblia, é inspirado por Deus, então a gente percebe que o que a gente vai ter aqui é poesia divina, ou melhor, poesia divina apresentada através de poesia judaica. E nós vamos entender então, a partir do texto, da maneira que ele está estruturado, das escolhas gramaticais que são feitas, qual que é a mensagem dessa poesia, dessa música, desse salmo. Abra as Bíblias então no Salmo 119. O nosso trecho hoje é o poema que vai dos versos 9 até o 16. Salmos 119, lemos dos versos 9 até o 16. Normalmente quando eu prego, eu gosto de ler cada versículo e refletindo sobre ele antes de ir para o próximo, mas pelo estilo literário que a gente tem aqui em Salmos, eu gostaria de começar lendo o trecho inteiro com os irmãos. Vamos colocar o texto diante de nós, em nossa mente, em nosso coração, para então refletirmos sobre o que cada verso desse poema está dizendo. Então preste atenção no que Deus está dizendo para nós através do salmista. Versículo 9: Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, terei respeito aos teus caminhos, recrear-me-ei nos teus estatutos, e não esquecerei da tua palavra. O texto inicia com uma pergunta, que é a única pergunta desse trecho. E não é algo totalmente estranho para a gente, uma música, começar com uma pergunta, certo? Tem aquela que a gente canta, eu não quero me arriscar aqui cantar no microfone, mas quem nos separará do amor de Cristo, certo? Essa música, que vem direto do texto lá de Romanos 8, começa com uma pergunta. E essa pergunta ajuda a nortear a música toda. Porque tudo que a gente vê, tudo que a gente canta naquela música, é sobre essa questão. Quem pode nos separar do amor de Cristo? E ao fim da música, nós concluímos que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Da mesma forma, irmãos, no texto de hoje, a pergunta feita aqui no verso 9 norteia o nosso entendimento do trecho como um todo. O assunto aqui é, e deveria ser um assunto importante para nós, de onde vem a pureza em nossas vidas? Como nós podemos viver uma vida pura diante de Deus? Caminhar de forma santa, afastar das nossas ações concretas e dos nossos pensamentos na nossa mente as impurezas e os pecados. E aqui a gente não precisa esperar até o fim para ver a resposta. No próprio verso 9 o salmista diz: com que purificará o jovem seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A pista que a gente tem aqui então, sobre qual vai ser o assunto desse trecho, é sobre essa função da palavra de Deus. Quando nós sujeitamos o nosso caminho, o nosso andar, as nossas atitudes e até as nossas emoções, quando sujeitamos isso tudo à palavra de Deus, nós estamos purificando o nosso caminho, o nosso viver. Diante então dessa verdade, no verso 9, o trecho agora vai descrever uma situação, uma experiência de alguém colocando em prática esse versículo. Quer dizer, se eu entendo que isso aqui é verdade, que o meu caminho, a minha vida vai ser purificada, santificada, conforme eu alinho ela com a palavra de Deus, o que eu faria? Quais seriam as minhas prioridades? Como eu agiria, ou melhor, como eu devo de fato agir diante disso no meu dia a dia? O que aconteceria comigo se eu realmente buscasse viver a minha vida dessa maneira? É isso que nós vamos ver então, dos versículos 10 ao 14, para no final então vermos a conclusão disso, do 15 no 16. Então o versículo 10 diz: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. O salmista começa a sua jornada então, demonstrando o empenho que ele vai ter nessa jornada. Veja o comprometimento dele: com todo o meu coração te busquei. A vida do cristão sincero, ela é marcada, ela deve ser marcada por uma busca completa e total por Deus. Não há espaço para buscarmos a Deus apenas no fim de semana, para buscar a Deus apenas na nossa vida amorosa e não na nossa vida profissional, ou então apenas na nossa vida familiar e não na nossa vida financeira. Não, o cristão sincero busca a Deus de todo o seu ser e para todo o seu ser. Vejam também a relação profunda que existe entre buscar a Deus e a palavra de Deus. Se você me disser que vai buscar mais a Deus, claro,
pode buscar a Deus em oração, você pode buscar a Deus em jejum, você pode até mesmo buscar a Deus por meio da revelação geral, natural, né? Mas o principal meio dado por Deus para que conheçamos e busquemos é a sua revelação especial, é a sua palavra. E já que esse ano a gente tem falado bastante aí de música, né, aqui na igreja, tem uma que chama Não Fale. Depois quem não conhecer, procure ouvir. Tem uma letra muito boa e um dos trechos dessa música diz: não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. Se você quer buscar a Deus de todo o coração, faça isso mergulhando nas Escrituras. O verso 10 continua quase que com uma quebra aqui, né? Não me deixe desviar de teus mandamentos. Porque veja, no começo ele descreveu uma ação dele, certo? Com todo o meu coração te busquei. E no verso 11 os irmãos podem ver que ele vai descrever uma outra ação dele. E aqui no meio então tem essa frase que não descreve uma ação. Ele deixa de agir e parte agora para clamar a Deus. E o que ele pede aqui mostra a atitude do salmista, que novamente deve marcar a nossa vida cristã, que é a dependência de Deus. O salmista, logo no começo da jornada dele, percebeu que ele não poderia colocar isso tudo em prática sozinho, pela própria força. Não demorou para ele reconhecer: Deus, eu preciso do Senhor. Não permita que eu me desvie dos seus caminhos. E o ponto dele orar dessa forma é que essa oração pode ser respondida por Deus. Deus pode não permitir que a gente peque. Um exemplo disso nós vemos lá em Gênesis 20. Deus fala com Abraão, o versículo diz assim: e disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Então a oração do salmista reflete esse fato sobre Deus. Deus é soberano, não só sobre a matéria, a natureza, as moléculas, mas Ele é soberano também sobre a nossa vida, sobre o nosso espírito e até mesmo sobre as nossas inclinações pecaminosas. Deus está acima de todas as coisas, inclusive isso. Então a nossa busca por Deus passa também pela dependência de Deus. Seguindo na jornada do salmista, temos agora aí um dos versos famosos dos Salmos. Às vezes a gente até confunde achando que está em Provérbios, né? Criançada, esse é um versículo bom para decorar aí, memorizar. Verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vejam como o verso 11, ele parece uma conclusão do que é dito nos versículos 9 e 10. Você busca Deus de todo o coração, verso 10. Você faz isso aprofundando na palavra dele, verso 9. E fazendo isso você santifica a sua vida, também no versículo 9, evitando pecar contra Deus. Não é exatamente isso que a gente viu até agora, não é exatamente isso que o verso 11 apresenta para nós. O salmista aqui, ele esconde a palavra como um tesouro. Não é a ideia de esconder no sentido de não contar para ninguém. Nós vamos ver isso logo a seguir no texto. A palavra aqui no hebraico, ela se refere a esconder no sentido de se apegar a isso e valorizar como um tesouro que você ama, especialmente porque ele esconde no coração. Então tem essa ideia de algo que você colocou bem no seu íntimo, bem dentro de você. Então aí podemos pensar na ideia de que o coração, ele, certo, ele espalha, ele bombeia o que está nele para todo o resto do corpo. Isso talvez não era a intenção do salmista que na hora de escrever e usar essa palavra, mas não deixa de ser algo interessante para a gente considerar. Quer dizer, se algo está de fato no seu coração, vai estar em você por completo. Inclusive a palavra aqui é a mesma para buscar de todo o coração, no verso 10, agora o coração aqui escondido no coração, no verso 11. Ou seja, você só busca algo quando você dá valor para aquilo. E na medida que você vai passar a valorizar aquilo, na medida que você se dedicar à busca. Então ele esconde a palavra no coração dele. E com qual propósito o salmista faz isso? Para não pecar contra Deus. Novamente vejam como esse versículo 11 consolida o que foi dito antes, no verso 9, de purificar o caminho, e no verso 10, né? Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Tem uma expressão muito repetida nas igrejas, que é: ou a Bíblia vai te manter longe do pecado, ou o pecado vai te manter longe da Bíblia. E me parece que é exatamente isso que o verso 11 nos ensina. Ou você se dedica à leitura da palavra, busca conhecer a vontade de Deus revelada nas Escrituras e busca aplicar isso na sua vida, ou você vai pouco a pouco, dia após dia, se afastando de Deus e consequentemente ficando mais vulnerável ao pecado. A leitura constante da Bíblia, conhecer os mandamentos de Deus, tem o efeito necessário de evitar com que pequemos, de nos ajudar a lutar contra o pecado. Da mesma forma, se estamos carregando algum pecado dentro de nós, algum pecado de estimação, como se diz, que é tão importante para nós, o orgulho, a arrogância, a soberba, a ira, a sensualidade, a ganância, se estamos mergulhados em algum pecado, isso vai tirar a nossa vontade de ler a Bíblia. Se os irmãos têm já algum tempo de vida cristã, vocês sabem que isso é verdade. Os momentos em que você menos lembra de ler a Bíblia, menos tem vontade de abrir a palavra de Deus e buscá-la, são os momentos em que você está mais entregue ao pecado.
Mas se você está de alguma forma consumido por algum pecado, preso em algo que você sabe que é errado, é justamente nessa hora que você deve buscar a Deus em arrependimento, se apresentar diante da cruz sem nada oferecer senão sua culpa, seu pecado, e pedir: Senhor, me perdoe, eu não quero mais obedecer, eu quero ser fiel ao Senhor, eu me arrependo, eu peço seu perdão, eu preciso do seu perdão. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então sejamos como o salmista, enchamos o nosso coração com a palavra, de forma que isso resulte na santificação da nossa vida, na purificação dos nossos caminhos, como parte da nossa busca integral e completa por Deus. De novo, crianças e adultos também, se quer pecar menos, mergulhe aqui na palavra de Deus. Vamos seguir agora no verso 12. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Aqui o salmista extrai uma outra forma de se expressar nesse trecho. A gente já viu ele falar das próprias ações, certo? Busquei, escondi, e já vimos ele fazer esse pedido a Deus: não me deixe desviar, e aqui no verso 12 também: ensina-me os teus estatutos. Mas essa é a primeira e única vez nesse trecho em que ele traz uma expressão de louvor e adoração a Deus. A impressão que dá é que essa expressão entrou aqui como intrusa, do nada aqui no texto, porque é a única vez que aparece uma expressão desse tipo. Vejam que interessante. O salmista está contando uma história de alguém que entra nessa jornada de buscar a Deus de todo o coração. E quando ele escreve isso no verso 12, o que ele está querendo mostrar é que um dos frutos da busca por santidade, da busca por Deus, da leitura e aprendizado da Bíblia, é que isso vai fazer a gente irromper em louvor a Deus, em adoração ao nome e à pessoa do nosso Deus. Não tem como a sua busca por Deus ser algo neutro, ser apenas algo intelectual, embora necessariamente é intelectual também. Mas não tem como ser algo que não afeta o seu coração, as suas emoções. É como se ele estivesse ali estudando, aprendendo mais de Deus, lendo a Bíblia, buscando conhecer mais do que a Bíblia diz, e do nada ele fala: bendito és tu, ó Senhor. Porque isso brota, isso germina ali no coração dele, e da mesma forma deve brotar no nosso. Esse é um dos motivos pelos quais nós cantamos aqui no culto, na igreja. Nós buscamos a Deus durante a semana, um a um, individualmente ou com suas famílias, e quando nos juntamos aqui, nós expressamos esse sentimento, essa vontade de exaltar o nome de Deus por tudo que Ele é e pela obra dele em nossas vidas. Ainda no verso 12, ensina-me os teus estatutos. O salmista mais uma vez demonstra que ele entende que depende de Deus para ter sucesso nessa busca dele por santificação. E ela também demonstra que confia que Deus pode e vai de fato ajudá-lo. De que adianta nós orarmos a Deus por algo, nos colocarmos na dependência dele, se nem ao menos cremos que Deus tem poder para nos ajudar e a vontade de nos ajudar. E mais do que nos ensinar a depender de Deus, esse trecho nos ensina também a termos fé que Deus agirá em nossas vidas, especialmente quando o nosso desejo é esse aqui do início do texto: purificar o nosso caminho, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, na medida que você ora por isso, você busca isso, você está orando e buscando por algo que o próprio Deus quer para você. Um último comentário antes de irmos para o verso 13. Tem uma lição muito valiosa aqui sobre como funciona a soberania de Deus em nossas vidas. Vejam que o salmista, ao mesmo tempo que ele pede para Deus: ensina-me os teus estatutos, ele também fala: com todo o meu coração te busquei, escondi a tua palavra no meu coração. Ou seja, ele não é passivo nesse processo. Ele não ora: Senhor, me ajude a aprender da tua palavra, conhecer mais da Bíblia, para depois passar o dia inteiro, ou pior, a semana inteira, sem ler as Escrituras. Quando Paulo está instruindo Timóteo, ele diz assim: considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Ou seja, para Paulo, claramente, não bastava apenas o esforço humano de pensar e estudar, mas também não bastava apenas a atitude de: que Deus me ensine isso, e pronto. É bem claro da forma que Paulo fala, e da forma que a Bíblia fala: você estudar, buscar de todo o coração, pensar sobre a palavra de Deus, é o meio pelo qual Deus te dá o entendimento e te ensina. Então as duas coisas fazem sentido e são necessárias. Nós temos que buscar a Deus de todo o coração, ir atrás de ler e conhecer a Bíblia. E ao mesmo tempo que fazemos isso, confiar que Deus irá abrir o nosso entendimento para enxergarmos sua verdade, sua glória, suas maravilhas. E isso está escrito no verso 18, da próxima mensagem da série. Então vamos seguir com o nosso trecho aqui. Deixei para quem for trazer, quem quiser ouvir mais sobre isso, venha na próxima pregação. Versículo 13. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Veja aqui para onde caminha a história desse jovem em busca de Deus. Até aqui o processo tem sido de fora para dentro, certo? Existe a palavra que está aqui fora e a gente busca trazer isso para dentro de nós, para dentro do nosso coração. Existe Deus, né? E nós buscamos Ele de todo o coração. Pois bem,
É impossível que nós nos enchamos de algo maior do que nós mesmos sem que isso transborde, extravase. E com certeza a palavra de Deus e o próprio Deus são maiores do que nós mesmos. Esse transbordar já começou no verso anterior, certo? Como nós vimos, essa exaltação a Deus é algo que brota ali, nasce dentro de nós quando estamos cheios do Espírito, cheios da palavra. E no verso 13 nós vemos agora o processo sendo de dentro para fora. Até aqui foi buscar, conhecer, e agora é falar, declarar, anunciar. Essa palavra no hebraico aqui, para declarei, pode ter pelo menos dois sentidos para nós explorarmos hoje. Um deles é talvez o sentido mais óbvio, de falar para os outros, certo? Cristãos ou não cristãos, falar de Deus, dos seus mandamentos, de sua graça, de sua glória. Meus irmãos devem fazer parte da vida de todo crente no compartilhar de Deus, das coisas de Deus. Quando nós falamos de evangelismo, de alcançar pessoas que estão no mundo, distantes de Deus, estamos falando justamente de anunciar, de declarar algo, uma mensagem, uma verdade. Ou seja, obviamente, existe um conteúdo a ser anunciado, e esse conteúdo precisa primeiro estar dentro de você, para que você então possa dar aos outros. É por isso que esse versículo está aqui nessa posição, certo? Depois de todos esses que a gente viu até o momento, o salmista só pode declarar todos os juízos de Deus porque ele primeiro buscou a Deus de todo o coração, escondeu a palavra de Deus em seu coração, confiou em Deus nesse processo. Então o primeiro sentido possível é esse, de anunciar publicamente, abertamente a palavra de Deus. Porém, esse verbo que declarei, no hebraico, ele também pode ter um sentido de enumerar para si mesmo, como se o salmista estivesse recontando para ele mesmo os juízos de Deus. Isso também é algo que deve fazer parte da nossa vida cristã. A ideia aqui é como aquela música que os irmãos talvez conheçam, Conta as bênçãos, diz e quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Ou seja, qual for a outra versão da letra que você prefere. Mas o ponto é esse: se nós parássemos no final do ano, e como não chegou o carnaval ainda dá tempo, e fôssemos listar e escrever todas as formas que Deus foi bom para conosco naquele ano, nosso coração se encheria de gratidão e louvor a Deus, porque a gente ia perceber que a bondade dele é muito maior do que a gente imagina ou merece. E isso seria uma lista apenas das coisas que a gente percebeu. Tem 10.000 situações invisíveis todos os dias em que Deus está cuidando de nós e a gente nem percebe. Aqui no versículo, de forma mais específica, a ideia não é recontar apenas bênçãos, mas os juízos de Deus, aquilo que Ele determina, que Ele ordena. Será que nós conhecemos quais são os mandamentos de Deus? Nós temos consciência daquilo que Deus espera de nós enquanto seus filhos, seus servos? Faríamos bem, irmãos, se declararmos para nós mesmos, pregarmos para nós mesmos a palavra de Deus, dizermos para nós mesmos, em voz alta, em meditação, o que devemos fazer enquanto cristãos. Amar o próximo, cuidar da nossa família, servir a igreja, contribuir financeiramente com a igreja, anunciar as boas novas, lutar contra o nosso pecado e por aí vai. Qual a grande consequência, então, da gente viver dessa maneira? De seguirmos essa jornada de busca pela santidade, de buscar mais a Deus. O verso 14 nos diz: folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Aqui a palavra folguei é mais antiga, hoje em dia não transmite de forma tão clara a ideia, que é simplesmente de alegria, de regozijo. O salmista aqui faz uma comparação que revela o quanto é prazeroso para ele viver nos caminhos de Deus. Da mesma forma que ter muitas riquezas, ou como diz o texto, todas as riquezas, traria para ele muita alegria, muito prazer. Igualmente ele diz que encontrou no caminho dos testemunhos do Senhor uma alegria tão grande quanto. O que acontecerá com qualquer um de nós ao buscarmos viver uma vida dessa forma descrita aqui no trecho, até o verso 13, é que nós vamos encontrar alegria plena e completa na presença de Deus. Salmo 19:11 diz assim: também por eles, ou seja, os mandamentos de Deus, é admoestado o seu servo, e em os guardar há grande recompensa. O Salmo 16:11 no final diz: na tua presença há fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Caminhar com Deus, ter a vida santificada pela palavra de Deus, nos leva à fartura de alegrias, ou seja, uma alegria completa, cheia, farta, e nos leva a delícias perpetuamente, ou seja, essa alegria não é apenas completa, mas ela é eterna. Porque se ela fosse completa, mas acabasse, não seria tão bom. E se ela fosse eterna, mas não fosse tão boa, também não seria tão bom. Não, mas a alegria que vem do Senhor, ela é a mais completa e a mais duradoura possível. Mas de novo, a gente só vai vivenciar isso, só vamos experimentar dessa alegria que o salmista sentiu aqui, se, como vimos desde o começo, estivermos buscando purificar o nosso caminho pela palavra, se estivermos buscando a Deus de todo o coração, se estivermos nos enchendo da palavra do Senhor.
A conclusão desse versículo é essa: existe um grande valor na obediência a Deus e seus mandamentos. E nós devemos buscar isso e desejar isso da mesma forma que desejaríamos riquezas. Quando eu estava preparando para a mensagem de hoje, eu ouvi uma ilustração do John Piper sobre isso que eu achei bem interessante, falou muito ao meu coração. Se durante um mês eu fosse te pagar R$1.000 para cada versículo que você memorizasse, quanto da Bíblia você conheceria ao final desse período? E se eu falasse que existisse um limite de apenas um versículo por dia, ou seja, durante os 30 dias no mês só ia valer um versículo por dia, você ia ou não ia pedir para aumentar para poder memorizar mais? Agora, não temos recursos para viabilizar essa ideia, mas se você ficou motivado a memorizar a Bíblia por causa disso, aonde que está o seu coração então? Porque você é motivado pelos tesouros terrenos que a traça e a ferrugem consomem, que os políticos, os ladrões minam e roubam, mas não é motivado para juntar tesouros no céu, onde ele não é corrompido e nem tirado de você. Você entende o valor que isso tem para a sua vida, tanto para essa como para a vida eterna? Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, saibamos dar valor, o devido valor à palavra de Deus em nossas vidas. Para concluir o nosso trecho de hoje, os versos 15 e 16 agora mudam o tempo verbal. Se até aqui o salmista fez uso do presente e do passado, enquanto tempos verbais, agora ele conclui os últimos 2 versículos usando o futuro. Vamos ver o que isso nos traz. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Antes de analisarmos aqui o conteúdo de cada um desses versículos, vamos rapidamente refletir sobre o uso do futuro aqui. Qual é a ideia por trás dessa mudança? Vejam, o salmista começou ponderando sobre a questão tema, certo? Com que ficará o jovem em seu caminho? E ele apresentou a resposta, observando conforme a tua palavra. E então ele vai colocar em prática essa teoria, essa proposta de vida, certo? Até o verso 14 a gente viu o que aconteceu na vida dele como consequência disso. Mas e agora? Porque esses versículos aqui no final estão no futuro. A questão aqui é que a busca por Deus, a santidade foi tão boa, tão benéfica para ele, foi tão abençoadora, que ele se propõe daqui em diante a viver sempre dessa forma. Isso não foi algo aleatório, pontual na vida do salmista, que ele fez, achou legal e que não mudou nada na vida dele. Não, ele faz um voto aqui, um compromisso de seguir nesse caminho a vida inteira dele. Exatamente da mesma forma, irmãos, se durante a mensagem você pensou, de fato, eu preciso buscar mais a Deus, preciso ter mais comunhão com Ele, preciso lutar contra os meus pecados, preciso buscar mais santidade em Deus. Se você pensou essas coisas, entenda que não se trata de uma campanha provisória, não se trata de um projeto experimente por 30 dias e veja os resultados. Não é o que você faz uma vez, não. Isso aqui é um estilo de vida. Essa descrição que nós vimos nesses versículos deve ser um resumo da sua vida, no dia a dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década. A Bíblia não está nos chamando simplesmente para ter uma experiência com Deus, curta, temporária. Não está chamando a gente para ter um momento breve de comunhão com Deus. Não, o chamado do cristianismo é um chamado para um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento que é vivido e cultivado e nutrido diariamente e dura a sua vida inteira e além. Vamos então ver nesses versículos qual que é a atitude constante que devemos ter para cultivarmos esse relacionamento com o nosso Senhor. Primeiro, meditarei nos teus preceitos, é a primeira frase. O salmista se compromete a meditar na palavra de Deus. Aqui não é a mesma palavra usada lá no Salmo 1, de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, mas o sentido permanece. A ideia aqui é que você não vai apenas ler a Bíblia, não vai apenas memorizar a Bíblia, você não vai apenas grifar os versículos ou trechos, embora isso tudo seja muito bom, mas você vai meditar nesse conteúdo, isso vai ocupar seus pensamentos. Você vai pensar sobre aquilo que você leu, pensar sobre como isso se aplica nos diversos contextos da sua vida. Em seguida, terei respeito aos teus caminhos, é o próximo compromisso que o salmista faz. Isso é algo importante de nós entendermos. Aqui a ideia é ter respeito como alguém que está dando ouvidos ao que é dito. Sabe aquela situação em que uma pessoa às vezes está tentando falar com a outra, mas dá para ver que a outra pessoa não está escutando, assim, ela não está dando muita atenção. Se víssemos isso, a gente com certeza fala, bom, a outra pessoa ali não se importa, né? Ela não liga para o que a outra está falando. E talvez eu ou você digamos, não, mas eu respeito a palavra de Deus, eu dou ouvidos ao que Deus diz na palavra. Mesmo? Será que estamos vivendo assim de fato? Ou será que tem áreas da nossa vida que a gente não quer nem saber o que a Bíblia diz, porque isso ia confrontar a gente e nos chamar a mudar? Será que a gente prefere viver, por exemplo, de forma financeiramente desorganizada, sem saber quanto ganha, quanto gasta, porque isso dá muito trabalho organizar e controlar isso, e a gente ignora o que a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre as finanças pessoais?
que nós devemos ser bons mordomos, bons administradores do que Deus nos deu, que devemos contribuir para a igreja local, que para fazer isso precisamos de pelo menos algum controle básico das nossas finanças. Outro exemplo, será que damos ouvidos ao que a Bíblia diz sobre relacionamentos? De que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado, que é basicamente o que é dito lá em Provérbios 3 vezes, de que a luz não tem comunhão com as trevas, de que nós somos templo do Espírito Santo, habitação do Deus Altíssimo. Quando nós perguntamos, mas não pode fazer isso mesmo? Será que é pecado mesmo? Isso é ter respeito aos caminhos de Deus? Ou às vezes a gente está tendo aquela mentalidade, né? Quão perto eu posso chegar do abismo sem cair nele? Então, meditarei nos teus preceitos, terei respeito aos teus caminhos. O terceiro compromisso do salmista, agora no verso 16, é: recriar-me-ei nos teus estatutos. É incrível que essa passagem esteja aqui logo depois dessa que a gente acabou de ver. Porque é possível que a gente olhe para essas questões e que eu comentei, olhe para aquilo que a Bíblia exige de nós cristãos e pense: nossa, esse negócio de ser crente é muito chato, né? Esse negócio de ir na igreja ali é muito restritivo. E eu acredito que não seja o caso de muitos irmãos aqui pensar dessa forma. Mas será que a gente entende que, na verdade, os limites que Deus coloca para nós fazem bem para a gente? Que eles são para o nosso prazer, para a nossa alegria? Se você vai atravessar uma ponte em cima de um desfiladeiro, de uma ponta a outra, aquilo que você mais poderia querer é que essa ponte tenha barras de segurança, que ela tenha limites que te impeçam de cair, que seja uma ponte firme, estável, sem buracos que não vão quebrar com você passando. Assim é a lei de Deus, assim são os caminhos do Senhor para nós. Quando Deus restringe, por exemplo, os prazeres do relacionamento entre homem e mulher ao casamento, Ele não está nos privando de nada que seja bom. Ele está colocando os limites necessários para que nós, criados à imagem e semelhança dele, possamos desfrutar disso com máxima alegria. Ir contra esses limites não vai te trazer nenhum benefício. O pecado mata e destrói tudo aquilo que ele encosta. Não há nenhum prazer pleno ou duradouro, como nós falamos antes, fora dos limites do que Deus estabeleceu para nós em sua palavra. Por isso nós podemos fazer esse compromisso: recriar-me nos teus estatutos. De fato, viver em busca da santidade, buscando mais a Deus, nos traz alegria, nos traz plena e duradoura felicidade, como vimos no verso 14. Por último, antes de concluirmos, no final do verso 16 diz: não me esquecerei da tua palavra. Essa é uma forma genial de encerrar essa poesia, né? Amarra tudo que a gente viu desde o começo. Vamos lá, a palavra usada aqui para palavra é a mesma do primeiro versículo que a gente viu. Então o texto começa falando da necessidade da palavra de Deus e termina usando o mesmo termo, deixando claro que do começo ao fim o foco é a palavra do Senhor. Eu aprendi esses dias que isso se chama inclusio, ele começa e termina no mesmo assunto. E ele diz aqui: não me esquecerei da palavra. Isso amarra também muito bem com o versículo 11. Afinal, quando a gente fala de saber algo de cor, esse de cor é justamente saber de coração. Por isso a gente usa essa expressão quando a gente lembra de algo facilmente. Isso daí eu sei de cor, quer dizer, eu sei muito bem, isso aí está dentro de mim. E como vimos no verso 11, assim deve ser a palavra de Deus em nossos corações. E claro, não seria possível buscar o Senhor na palavra, ficar sem desviar dos seus mandamentos, declarar o juízo da boca de Deus, ter alegria no testemunho do Senhor, meditar nos preceitos de Deus e fazer tudo isso que a gente viu hoje sem saber e lembrar daquilo que Deus disse, certo? O compromisso final do texto, ele é basicamente a condição primeira e necessária para cumprir todo o resto. Então, irmãos, não nos esqueçamos da palavra de Deus, como diz o trecho. Para concluir agora, algumas últimas reflexões. Um detalhe interessante dessa poesia, desse trecho que a gente estudou, eu contei 44 palavras no original em hebraico. E a palavra no meio, né, a palavra de número 22, está justamente no verso 12, que é a palavra Senhor, em maiúsculo. Que é aquela palavrinha de 4 letras lá para falar do nome de Deus, né, Jeová, Javé, Jeová, enfim, aquela lá, vocês sabem. De uma certa forma, essa estrutura aponta para a centralidade de Deus no texto e nas nossas vidas. Tudo que nós falamos aqui hoje tem a ver com conhecer, se aproximar e se relacionar com Deus. Nós sabemos também que Deus se revela de várias formas. Por exemplo, Deus se revela na natureza, na criação, certo? Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus. Então, parece que tem algo a ser aprendido sobre Deus no estudo da natureza. O livro de Provérbios parece sugerir para a gente que observar com muita atenção as formigas pode ajudar no processo de santificação, contra a preguiça. Em 1 João, a gente vê que apesar de Deus ser invisível, algo de Deus pode ser visto através de nós quando nós amamos uns aos outros e vivemos conforme os seus mandamentos. Então ele se revela também dessa forma. Porém, o Salmo 119 como um todo, e com certeza a gente viu isso nesse trecho de hoje, mostra que a busca por Deus se dá primordialmente através da sua revelação especial, sobrenatural, que é a Bíblia, a palavra de Deus.
A maneira primária pela qual nós podemos conhecermos mais a Deus e cultivarmos um relacionamento íntimo com Ele é através de Sua palavra, lendo, meditando, memorizando, aplicando e se sujeitando à palavra de Deus. É importante ressaltarmos também que em tudo isso que a gente viu, existe uma pré-condição anterior. Que sem isso, assim, ela é anterior a isso tudo. Sem ela não é possível viver isso que a gente falou. É necessário que eu e você tenhamos sido salvos por Deus através de Cristo Jesus. Se você não está em Cristo, se você não nasceu de novo, não existe relacionamento a ser cultivado com Deus. Os seus pecados fazem separação entre você e Deus. E o que vem de Deus para você é a ira dele contra você e contra o seu pecado. Mas essa separação ela pode ser vencida em Cristo Jesus. Ele veio ao mundo para salvar pecadores. E aquele pecador que se arrepende dos seus pecados e coloca a sua fé nele é salvo por Deus. E inicia então esse relacionamento com Deus, como nós falamos hoje. Eis aqui agora o dia da salvação. Não acho que a sua bondade, as suas boas obras podem te levar para o céu. Elas não podem, você nem tem nenhuma. Nenhum de nós tem a parte de Jesus Cristo. Se você confiar em Cristo dessa forma, Ele vai te transformar. Ele vai te fazer uma nova criatura, com novos desejos, um novo coração. Você vai passar a amar a Deus, amar a Bíblia, amar a igreja, amar a santidade e odiar o pecado, especialmente o seu próprio. Se isso já aconteceu com você, se você já nasceu de novo, já foi salvo e transformado por Cristo, proponha em seu coração viver como o salmista descreve aqui. Cada uma dessas decisões que ele tomou, tome-as também. Cultivemos um relacionamento mais íntimo com Deus, dia após dia das nossas vidas, até que a morte nos aproxime. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua grandeza, pela tua santidade e pela tua palavra, Deus. Porque é na Bíblia que conhecemos a realidade de quem o Senhor é e de quem nós somos. E o que vemos é que o Senhor é santo e o Senhor é bom. E nós não somos santos, Pai, somos maus, pecadores. E pedimos a sua ajuda, Deus, a sermos santos em Ti. Nos enche do Teu Espírito, nos dê entendimento da Tua palavra, à medida que meditamos nela. E como o Senhor Jesus orou, Pai, oramos também. Santifica-nos na Tua verdade, Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém.